Você também anda com a sua agenda lotada, cheia de instalações, visitas, mas quando chega no final do mês não sobra R$ 1. Isso quando não falta, né? A gente precisa correr atrás ali de alguma forma para conseguir pagar as contas do mês. Se você vive essa realidade atualmente ou já passou por isso, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou compartilhar com você 5 erros que eu cometi na minha empresa de segurança eletrônica e que me consumia bastante tempo, energia e dinheiro, inclusive. Fala pessoal, eu sou o Vitor Lopes, eu atuo no mercado de tecnologia há mais de 10 anos, com instalações de infraestrutura, manutenções de rede, instalações e manutenções de sistemas de segurança eletrônica. E durante essa trajetória tiveram diversas ocasiões e diversas experiências que me marcaram bastante, que eu percebi hoje, né, depois de muito tempo tendo passado por isso, eu percebi que talvez eu pudesse evitar tanto desperdício, né, de tempo, energia e dinheiro, inclusive, que poderia ter me rendido melhores resultados. Não que isso não tenha sido útil, foi muito bom para o meu desenvolvimento, mas eu acredito que poderia potencializar bastante o resultado final, né? E eu queria compartilhar com vocês aqui quais foram essas experiências, algumas delas, né? E a gente vai para a tela do computador agora aqui para a gente bater um papo aqui e ver se vocês concordam, inclusive. Então, o primeiro grande erro, né, é que eu buscava muito por técnicos já prontos, né, na busca ali pela pessoa para poder atender os clientes, para poder conseguir atender a agenda que já estava lotada de instalações, manutenções, a gente vai para contratação. Existem duas formas, né, ou a gente faz a contratação CLT ou a gente terceiriza a mão de obra de alguém que já trabalha no mercado. E o fato da gente buscar por um cara que já está pronto trazia, pelo menos para mim, né, algumas experiências ruins. Por quê? Porque na hora da entrevista, o cara ele realmente se põe, né, se posiciona como uma pessoa que entende do assunto, que já tem uma experiência, uma vasta experiência. Mas quando você coloca na instalação, aí você percebe que existem algumas coisas, não que necessariamente ele não sabe, mas talvez ele ainda não está pronto para seguir o seu ritmo, para poder seguir a rotina da sua empresa, até para trabalhar com as coisas específicas que você trabalha, né? Então precisa de um tempo de maturação. Geralmente quando a gente vai em busca desse técnico, é o momento que a gente está mais abarrotado de serviço, então a gente vai apagando incêndio, coloca o cara na instalação lá, deixa ele lá e fala assim, cara, manda bala aí e qualquer coisa você me liga. E aí que tá o grande problema, né? Ele vai ligar. Aí ele vai ligar e dizer assim, pô, estourei o cano d'água aqui. Ou estourei o cano de gás. Aconteceu uma vez um condomínio com a gente. Era um cara que tinha, segundo ele, né, 25 anos de experiência na área e tal. E aí, cheguei lá, cara, ele me ligou 4 horas da tarde na sexta-feira, estourou um cano de gás do condomínio. Tinha aprumada lá, né, dava para perceber assim, mas tudo bem, não fez uma análise. Eu também, né, o meu papel, cumprindo a minha responsabilidade, não fiz ali, né, uma análise junto com ele. Então é aquela ideia, né, a gente vai delargando a experiência, a necessidade de atender nossos clientes, e isso acaba custando caro lá na frente. Eu lembro que o cara cobrou na época R$ 400 para poder soldar aquele tubo de gás lá, mas eu paguei feliz porque, poxa, parar um condomínio, né, durante o final de semana inteiro sem gás ia ser um problemaço para mim, bem maior do que os R$ 400 que eu paguei, mas é uma grana que eu poderia ter economizado. Então, assim, além disso, né, isso aqui foi um dos pontos, mas chegou lá, mão para todo lado na estrutura, sujou a parede do cliente toda, queimou furadeira, enfim. Então, assim, a gente deposita a expectativa naquele técnico, né, coloca tudo nas costas deles e sai para poder atender outro cliente, para poder fazer uma visita de proposta, enfim. E isso acaba que deixa isso acaba que deixa a sua empresa pouco produtiva, né? Então, com o passar do tempo, eu fui percebendo que existe uma estratégia para poder fazer a contratação e que começou a funcionar legal para mim, que foi categorizar esses profissionais em quatro níveis, né? E, inclusive, o nível 1, né, que é o cara chamado de ajudante. A gente começou a perceber o seguinte, vamos contratar, então, na verdade, em vez de contratar um técnico, vamos contratar um ajudante. O que é o papel desse ajudante? Esse ajudante ele vai segurar a escada, buscar a ferramenta, vai estar com você dentro da instalação para otimizar seu tempo. Provavelmente muitos de vocês aqui devem ter começado sozinhos ou ainda estão sozinhos, né? E nesse receio, será que eu contrato? Será que não? Um ajudante talvez pode ser muito útil. Um ajudante ou terceirizado, né? Um cara que não entende tecnologia, está procurando uma oportunidade. Talvez esse cara a gente pode trazer para a instalação para testar a aptidão dele.
e a vontade que ele está de realmente desenvolver na carreira, né? E a gente também, ao mesmo tempo, oferecer para ele uma perspectiva de que conosco ele pode ter um desenvolvimento profissional ali. Então esse cara a gente vai estar junto com ele o tempo todo, ele não é responsável pelo trabalho, pela instalação em si, mas a gente está treinando ele, fazendo, né, como nós fazemos a instalação ali, deixando ele fazer ali, talvez pendurar uma câmera, talvez fazer a ligação de um interfone, a ligação dos cabos, né? Mas sem dar muita responsabilidade, sem deixar ele sozinho. Com o passar do tempo, com o passar dos meses, você vai percebendo que esse cara já começa a fazer algumas coisas sozinho, né? E aí a gente pode chegar ao ponto de considerar ele como um instalador. O instalador, na minha opinião, tá? É aquele cara que eu posso deixar ele numa instalação sozinho e aí eu trago um ajudante para colocar junto com ele e aí os dois vão conseguir me entregar a estruturação física, que é tubulação galvanizada, tubulação de PVC, canaletas, deixar o cabo todo passado. E aí as terminações podem estar conectorizadas ou não, ou seja, botar o conector BNC, botar o RJ45, os conectores de todos os pontos, né, dos equipamentos. E ali, cara, esse cara instalador, ele não é um cara que vai ser ainda preparado para poder fazer uma manutenção do equipamento. Então talvez, se eu mandar ele para uma visita técnica, talvez ele não esteja tão pronto assim. Então eu vou colocar ele para fazer ali as instalações de estrutura, que toma tempo, você sabe que toma tempo pra caramba ficar passando cabo e instalando a estrutura. Então deixa essa galera fazendo isso, enquanto você sim vai fazer as suas visitas técnicas, fazer os atendimentos pontuais ali, que você consegue fazer uma rota e atender bem mais clientes, em vez de ficar ali o dia inteiro, a semana toda passando cabo, né? Então, se você já está lidando com o negócio e já está começando a trabalhar de uma forma mais estratégica e ter bastante cliente, eu acho que você, na minha opinião, eu acho que isso não funcionou legal para mim. Você ficar perdendo tempo em instalação passando cabo, talvez você está perdendo muita grana, está deixando muita grana na mesa, tá? E depois do instalador, a gente tem o técnico. O cara que é o técnico, ele já sabe fazer toda a estruturação. E olha só que legal, é uma escadinha realmente. O cara que é técnico, ele sabe instalar e ele sabe fazer um trabalho de ajudante. Então esse cara técnico, eu posso, se ele for um bom instalador, eu mantenho ele como instalador. E aí eu vejo dos ajudantes ali quem é que vai se desenvolvendo, ou percebo se ele tem uma aptidão para poder subir para técnico. É uma conversa, e aí eu acho que faltou muito para mim no início. É um bate-papo com o técnico mesmo para entender, cara, onde você quer chegar, você quer ficar como instalador, você quer ser técnico, qual que é a sua pegada, sabe? Para a gente poder estar na mesma página aqui e eu tentar ajudar o cara também a alcançar o que ele almeja, né? E, cara, isso aqui, às vezes a gente tem medo, né? Poxa, velho, mas aí eu vou treinar o cara e esse cara vai embora. Cara, tá tudo certo. Se você trouxe um cara legal, pelo menos enquanto esse cara esteve na sua empresa, ele te entregou tudo que ele pôde e ele te entregou um bom trabalho. A questão toda é que, se a gente faz isso de uma forma sistemática, traz um ajudante, prepara o instalador e assim vai, você vai vendo que o seu desenvolvimento da empresa também ele acontece. A gente não pode esperar estar com a agenda lotada, cliente até no pescoço para poder trazer técnico. E aí a gente quer trazer técnico pronto e aí a gente leva ferro. E aí esse técnico eu já posso começar a soltar ele para fazer visitas técnicas de manutenção, ou esse cara vai para a instalação, onde o instalador e o ajudante acabaram de passar o cabeamento ali e ligar os equipamentos, tiro o instalador e o ajudante, coloco eles em outra instalação que eu acabei de fechar e o técnico fica lá fazendo ligação, conexão e fechamento da instalação e entrega para o cliente. Talvez o técnico seja você atualmente e está tudo certo. Talvez você ainda não conseguiu trazer, né, várias pessoas, então você começa ali. Talvez você é um instalador técnico e já a gente vai falar qual que é a quarta categoria. E assim a gente consegue ir evoluindo aos poucos, tá? Não preocupa com isso não. Tem que colocar 4 pessoas de cara ali na empresa não. E depois do técnico, a gente considera o integrador como o 4º nível ali de desenvolvimento dentro do setor de segurança. Lembrando que essa é a minha opinião, a minha experiência, é o que eu utilizava na minha empresa, tá, pessoal? Pode ser que vocês tenham alguma outra opinião, inclusive eu gostaria muito de saber de vocês e deixa aqui nos comentários. Acho que esse bate-papo aqui vai ser bem legal para nós, para a gente tentar desenvolver realmente o setor de segurança eletrônica como algo profissional. O pessoal parar de entender que segurança eletrônica é pica-fio, entendeu? A gente precisa entender que nós somos profissionais dessa área e a gente consegue sim prestar um bom serviço e prestar um bom atendimento. Então você vai evoluindo esses caras para que você chegue ao ponto de ser um integrador ou que o seu técnico seja um integrador. Na minha opinião, o integrador ele tem algumas atribuições interessantes. Ele é o cara que ele consegue fazer um projeto, ele consegue desenvolver uma solução tanto funcional
técnica financeira para o cliente dele, para que ele consiga entregar aquilo ali da melhor forma possível. Então, atender a expectativa do cliente, saber qual produto pode colocar com o outro, a combinação de produtos para ficar com o custo-benefício melhor, né, do projeto. Às vezes, até mesmo para fazer uma compra mais assertiva na distribuição. Eu vejo que às vezes os técnicos da segurança eletrônica depositam ainda muita confiança e carga mesmo nos vendedores da distribuição, que têm um conhecimento, mas eles não têm um conhecimento tácito técnico, né? O cara não está no campo ali. Então a gente precisa, pelo menos, saber falar para o vendedor o que a gente quer, o que o cliente busca, para que a gente consiga oferecer a melhor solução para vocês, né? Então esse é o objetivo ali do integrador. É o cara que entende o todo, ele consegue fazer um mapeamento estratégico da instalação para otimizar tempo, energia e principalmente grana aí, né? Grana no bolso de vocês. Então, o integrador é um cara mais preparado, é o cara que inclusive ele pode treinar o técnico, é o cara que vai talvez ser um cara responsável muito por setor comercial, ele vai estar na linha de frente falando com o cliente para poder vender ali soluções, tá? E assim a gente consegue evoluir gradativamente, sem esperar o bicho pegar e a agenda ficar lotada, e, né, o desespero, porque quando isso acontece, falo por experiência própria, cara, você gasta muito mais dinheiro, energia, o emocional vai pro saco, porque você fica, poxa, eu precisava que essa instalação acabasse em 2 dias e o cara demora 6, porque o cara não pegou ainda seu ritmo, não sabe o que está passando na cabeça da gente ali, né? A gente planejou uma coisa para a instalação, a gente não soube comunicar com o cara porque não deu tempo, e aí a gente espera que isso fique pronto da noite pro dia, e aí que os problemas começam a acontecer. Então, esse é o erro número 1 que eu cometia, buscar técnicos prontos, né? E não buscar por pessoas que queriam se desenvolver e ter esse processo de evolução aqui na profissão de segurança eletrônica. Você está produtivo ou você está ocupado? Eu acho que linka muito com o que a gente falou agora há pouco, né? Em que posição da empresa você está? Você está muito envolvido nas instalações e passando o cabo e lidando com o atendimento ali. Enquanto você está passando o cabo ali, você está atendendo o telefone e vai no cliente, vai numa outra visita. Aí você está numa instalação lá de câmera e aí você percebe que você esqueceu as câmeras lá no escritório, aí você tem que voltar no escritório, pegar as câmeras, aí você volta para a instalação. Cheguei na instalação, estou quase acabando, poxa, está faltando BNC, vou lá no distribuidor, vou comprar 5 BNC para poder voltar aqui e colocar para instalar. Então a gente vive uma loucura no dia a dia, de tanta demanda chegando, que a gente não tem tempo para pôr a bola no chão e falar, pera, quais são as coisas mais importantes que eu vou fazer hoje? Então eu acho que para que você seja produtivo, a principal coisa é você planejar o seu dia, sabe? Poxa, hoje eu tenho para atender o cliente XYZ. O que eu preciso de material para atender XYZ? Além disso, quais são as demandas técnicas, o que eu preciso saber para atender esse cliente, para que eu não chegue lá e demore muito tempo. Quem precisa estar lá para me receber? Então são coisas que no dia a dia a gente vai aceitando qualquer demanda. Um professor meu falou uma vez numa aula que ele disse o seguinte, Vitor, burro bom, carga nele, sabe? A gente vai fazendo as coisas no piloto automático e aí quando você vai ver, passou, já são 6 horas da tarde, você vai ter que trabalhar até de noite, não deu tempo de acabar metade do que você achou que ia fazer, e o telefone tocando, e o cliente reclamando, e o pau quebrando. Então, eu acho que não é o fato de você estar agarrado, né? É o fato de você se colocou nessa posição. Involuntariamente ou inconscientemente, tá? Mas a gente acaba se colocando nessa posição, por quê? Porque a gente não planejou exatamente o que a gente ia executar. E isso porque a gente quer atender todo mundo, não quer deixar o cliente esperando, né? Poxa, o cliente liga, o cliente é gente boa pra caramba, sempre tá lá, o cara que paga em dia, sempre que precisa ele indica. Então eu não posso deixar aquele cliente na mão. Mas se você pega a sua agenda inteira e ela tá abarrotada, você não tem um tempo de respiro, você não planejou quais são os materiais que você vai utilizar, quem que você vai colocar em qual instalação, você acaba, né, deixando a desejar ali, tendo um dia muito sobrecarregado. E aí você não tem tempo para se melhorar, né? Eu acho que o principal ponto é que a gente, quando entrou nesse mercado de segurança eletrônica, a gente tem que estar reciclando o nosso conhecimento, porque não para de aparecer equipamento novo, gente. Toda semana tem lançamento aí de fabricante com equipamento diferente. E a gente, quanto mais sabe sobre esses produtos, quanto mais sabe sobre essas soluções, mais solução interessante eu consigo oferecer para o meu cliente, para solucionar uma dor ou até uma aspiração dele, e eu consigo trazer mais oportunidades de negócios para a minha empresa, e ao mesmo tempo também ganhar mais dinheiro, né? Porque um técnico que sabe algo que pouca gente sabe, esse cara vale mais. Esse cara consegue melhores serviços. Então é melhor você ter, na minha opinião,
você ter ali alguns clientes que te pagam um ticket médio de R$1.000 do que ter dezenas e dezenas de clientes que te pagam um ticket médio de 100 e aí você fica louco para poder atender aquela demanda lá. Claro, a gente precisa atender essa galera, sem dúvida, mas você precisa organizar a sua agenda para poder você trabalhar com coisa diferente também, precisa se organizar pessoalmente para estar no treinamento, para poder estar se preparando, para poder fazer um teste de bancada antes de ir para a instalação, porque assim você vai conseguir fazer o trabalho de uma forma mais estratégica e conseguir elencar os melhores ajudantes, instaladores e técnicos e ao mesmo tempo evoluir sua empresa sem precisar ficar aí queimando muito fosfato, tá? Então acho que o principal ponto é planejar o seu dia, é bem importante aqui na minha opinião. Terceira dica, o caixa é o coração da empresa. Eu até falei alguns pontos aqui. Acontece algumas coisas durante a semana, durante o dia, que você percebe que, poxa, eu estou gastando dinheiro à toa aqui. Um exemplo disso, você não ter, por exemplo, um estoque de materiais e insumos. Se você tem um negócio que não tem, né, uma grande quantidade de técnicos, uma grande quantidade de atendimentos do mês, não faz sentido você também ter um estoque gigante. Mas, cara, você ter ali uma reserva, sei lá, de uns 20 BNC, você ter uma reserva lá de uns 10 conector P4, você ter cabo, você ter RJ45, parafuso, tomada, essas coisas. Eu dou risada porque chega a ser engraçado eu olhando hoje e vendo que loucura que eu fazia na instalação, cara. Eu ia pra instalação, simplesmente pegava o que estava na minha frente, pegava os equipamentos e ia pra instalação. Aí chegava lá, eu tô instalando tubulação galvanizada. Do nada, pô, não tem mais parafuso. Vou ter que sair agora, vou lá no distribuidor, vou comprar parafuso e bucha, volto pra instalação. Aí chega, eu tô fazendo a instalação, do nada, poxa, peraí, tá faltando BNC. Aí eu volto, compro. Essas idas e vindas, você acaba gastando muito dinheiro, muito tempo. Se você está gastando tempo fazendo essa compra de coisas pontuais, talvez que você não planejou, né, no dia, não fez um checklist ali antes de sair para a instalação, e aí você começa a gastar uma grana aqui que você poderia poupar, e aos pouquinhos a gente não vai vendo, né, não, é só um BNCzinho aqui, é só um conector, é só uma caixinha de cabo. Às vezes a gente deixa de comprar um pouquinho no volume, às vezes uma promoção que o distribuidor está tendo, né? E aí você gasta, e de pouco a pouco, quando chega no final do mês, faz falta para pagar alguns boletos. Então essa é uma coisa que dói um pouquinho no caixa aqui, essa desorganização aqui na hora de planejar a instalação e ter insumo de reserva, né? Outra coisa também, que eu acho que cometia muito essa falha, que é misturar o caixa da empresa com a pessoa física. Isso aqui matava, cara. Por quê? Entra grana na empresa, tô lá, fiz as visitas, emiti minha nota fiscal, deu tudo certo. E aí, cara, vejo no final do mês, sobrou uma grana, eu tiro, pago meus boletos pessoal. E no mês que vem acontece a mesma coisa. Vai chegar um ponto que vai chegar um boleto que a gente não contava, por exemplo, mais ou menos em abril deve chegar uma taxa da prefeitura, taxa de incêndio. E essa taxa é um boletim que chega assim, às vezes a gente esquece que existe, se não tem um planejamento certinho, né, durante o ano, você acaba esquecendo que existe esse boleto. Aí você vai ver, você está vivendo ali na corda bamba, né, o suficiente para poder pagar o que gastou no mês, e aí a gente, poxa, cara, eu tô ralando pra caramba, 16 horas por dia, acordando 4 horas da manhã, deixando de trabalhar às 8, eu mereço um jantarzinho bacana, eu mereço comprar uma motoca melhor, e aí você vai nessa, né, ilusão de alimentar ali nosso ego, talvez, e aí quando você vai ver, não sobra grana para você poder cuidar da empresa. Então, o ideal é que você defina, né, assim, uma recomendação é definir qual que é o seu salário. Você é um profissional, você é um colaborador da sua empresa, né? A sua empresa é a organização que ela não pode servir para poder suprir as vontades do proprietário. Esse é um grande problema. Comigo foi difícil aprender isso, cara. Então a empresa, ela acabava, tudo que ela gerava, eu arrancava, colocava no meu caixa. E às vezes eu pagava até com a conta da empresa, conta pessoal. E na hora que você vai mandar a documentação para a contabilidade, cara, é um caos. O cara te liga, você tem que falar aqui que era aquela conta, de onde você tirou, seu balancete da empresa fica uma bagunça. Então, se você começa a prestar atenção nisso no início, você já começa a manter o seu negócio um pouco mais organizado, tá? Então, o caixa, ele é o coração da empresa de forma, assim, trivial, tá? É uma coisa que você não pode abrir mão de cuidar do caixa da sua empresa. E, ao mesmo tempo,
um planejamento, sem dúvida, né? Um planejamento das contas a pagar e a receber. Saber quem que você prestou serviço, como é que você cobrou dele, se foi no boleto, se foi no cartão de crédito, qual é a taxa do cartão de crédito que você vai pagar, quais são os boletos que você vai pagar durante esse mês, durante o ano inteiro. Se você puder fazer um planejamento de 6 meses pelo menos, já é excelente para quem, né, não faz nenhum tipo de planejamento, porque você sabe quanto você pode gastar, inclusive você consegue ver quanto que vai sobrar no caixa da empresa como lucro. Então a gente precisa cuidar do nosso caixa para que a gente tenha uma coisinha chamada lucro, tá? Então isso aqui é que salva a empresa, lucro. Se você não tiver lucro, cara, não vai ter jeito, você não vai conseguir evoluir seu negócio, inclusive trazer outras pessoas, ter tempo para poder se preparar, se planejar, e você vai começar a ter esse piloto automático aí, de você vai atendendo o cliente, o telefone toca, você atende, o bicho vai pegando, e aí você já sabe essa história, né? Você já sabe como que é que você está no dia a dia aí também, e eu acredito que eu quero até saber de vocês também aqui nos comentários se até agora tudo que eu falei aqui tem alguma coisa específica que vocês já passaram, que você, poxa, viu ali e falou assim, opa, isso aqui já aconteceu comigo, de alguma forma diferente que seja, mas se você teve essa experiência também, me conta aqui nos comentários aqui, beleza? A sua proposta ela é sempre uma lista de materiais com preços unitários e totais. Cara, isso aqui é de quebrar a empresa. A gente fica bem desconfortável que, cara, eu tô com a agenda lotada, tem cliente pra caramba, todo mundo pedindo orçamento, tô fazendo visita de orçamento, só que eu não fecho. Ou se eu fecho com uma margem de lucro tão pequena que não dá pra pagar as contas. Essa é a ilusão, engraçado que assim, a boa parte dos profissionais que você treinou, eles vão sair da empresa e vão querer abrir o negócio próprio deles, porque eles viram as suas ordens de serviço. Nessa ordem de serviço está lá que você vendeu um serviço para um condomínio que foi 5 mil reais. Cara, só que você teve que pagar equipamento, material, seguro da moto, seguro do carro, IPVA, taxa de incêndio, contador. Quando você vai ver a margem de lucro que sobra ali, cara, ela é ínfima. E aí o cara vê 5 mil. Aí o cara sai e quer ser empreendedor de segurança eletrônica também, sem nenhum tipo de preparo. Só porque ele viu que a ordem de serviço, pô, cara, o cara tá ganhando isso aqui, eu também consigo ganhar. E aí o cara começa a virar o tô garrado. E aí vira esse ciclo, né? Eu vejo que muita gente que entrou no mercado de segurança eletrônica, ele foi pela ilusão financeira de que dava para ganhar muita grana, trabalhar para si mesmo e tal. Mas você ser um empresário da segurança eletrônica dá trabalho, cara. Você precisa se organizar, senão lá na frente a conta vai ser mais cara, entendeu? Então, fechando esse parênteses, eu volto para a ideia da proposta. Você precisa se valorizar como profissional perante seu cliente. Seu cliente chega para você e fala assim, eu quero fazer instalação de câmera aqui. Aí ele já chega falando para você qual que é a câmera que vai pôr, por onde que vai passar o cabo, etc. Quando você vê essa conversa, pode saber, cara, passou alguém lá para fazer orçamento antes de você. Isso quando você vai, né? Tem muito técnico que nem vai na visita de orçamento. O cara já recebe mais ou menos o que o cliente falou ali e manda o orçamento por telefone. Eu, Vitor, na minha experiência como prestação de serviços e propostas, eu demorei um pouquinho, mas depois que eu comecei a fazer dessa forma, eu comecei a ganhar mais grana. Que foi o seguinte, e fechar mais orçamento, por incrível que pareça, apesar das minhas propostas serem até, em alguns casos, mais caras, mas eu comecei a fechar mais serviço, por quê? Porque o cliente estava buscando uma solução, ele não estava buscando uma lista de preço mais barata. Só que ele te vende essa ideia. Ele fala assim, cara, é o seguinte, ó, eu vim aqui, o cara vai colocar 8 câmeras, o DVR é esse aqui, vê se o que você consegue fazer aí. Aí te manda a listinha com os valores unitários. Aí o que geralmente o pessoal faz? Eu fazia, bem no início, né? Eu vou tirar 10 reais aqui para eu fechar esse serviço, cara, porque eu preciso fechar a instalação. Cara, você vai lá e fecha com o cara. O cara demora a pagar. A instalação demora muito mais do que você esperava. Você fica ali dias e dias, aí o cliente começa a cobrar outra coisinha. Não, isso aqui não era desse jeito. Aí você desfaz. E aí o que aconteceu? Você quebrou. Você ficou muito tempo ali, gasta energia, gasta atenção, gasta dinheiro. E o cliente não fica satisfeito, sabe? Isso quando não, isso graças a Deus comigo nunca aconteceu, mas eu já vi e já peguei clientes que aconteceram esse tipo de caso, que o cara, ele viu que ele tomou prejuízo fechando aquele negócio, ele abandona a obra. Ele simplesmente fala assim, não, eu some. O telefone dele do nada para de tocar. Então assim, eu tomei alguns prejuízos já em instalações erradas. Teve uma instalação que eu fiz num condomínio comercial, e que eu vendi um interfone de uma marca específica, e chegou lá, cara, nada funcionou. O vídeo ficava legalzinho assim, mas com um pouco de ruído. A ligação péssima, o áudio horrível,
E o cara ficou bem chateado, assim, nós ficamos um tempasso lá fazendo estruturação física, cabeamento. Aí contratei um consultor daquela marca e o cara falou comigo assim, ó, não, isso aqui é seu cabeamento não tá certo não. Então eu tinha passado, né, um cabo lá, aquele CCI, né, 2 pares para telefonia. Aí ele disse assim, ó, cara, isso aqui é cabo, você tem que passar cabo UTP, Cat 5E. Aí olha só, já a minha inexperiência já me fez instalar um cabo ruim para aquela aplicação, né? Aí o que eu fiz? Chama a galera de novo, arranca tudo, faz a instalação. Fiz a instalação toda com cabo UTP, Cat 5E, 100% cobre, não funcionou. Não funcionou. O que eu tive que fazer? Eu tive que arrancar todos os produtos, devolvi para a fabricante, mais ou menos uns 80, 70% do que eu recebi de volta daquela fabricante, eu comprei um equipamento de outra marca, e aí eu fiz a instalação, o negócio está rodando lá até hoje, já tem uns 4 anos de instalação. Então assim, são coisas que acontecem na instalação que a gente não prevê, a gente está tão focado em fechar, que a gente não faz uma análise antes, né? Até de teste de equipamento, ir para dentro da distribuição para testar um equipamento, fazer um treinamento específico para poder saber se aquele produto realmente atende a expectativa, se funciona legal, talvez visitar instalações que tem o produto, enfim. Para quê? Para que você consiga saber que aquela solução que você está oferecendo ela vai ser funcional, que você sabe quanto tempo que você vai gastar e fazer toda essa conta na hora de colocar o seu orçamento em prática. E mostrar para o seu cliente que você está oferecendo para ele um custo-benefício e que você entende daquilo que você está instalando. Se você pega a sua proposta e simplesmente coloca preço abaixo do que ele já recebeu, quando chegar lá na frente você vai ter surpresa. Então, a recomendação que eu te dou aqui, depois de vários percalços, vai fazer proposta, cara, visita o condomínio, visita seu cliente, bate um papo com ele, entende o que ele quer, descobriu o que ele quer? Então ótimo, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou te fazer um planejamento aqui e se possível não manda a proposta. Por mais que você escreva uma proposta top, você vai lá e fez uma dissertação, contratou um copywriter para poder fazer uma proposta para você, aí lá no finalzinho tem um preço. Cara, se você fosse uma mosca e pudesse ficar aqui, ó, no momento que o seu cliente está lendo sua proposta, você ia ver ele rodando o mouse e chegando no seu preço. Ele não vai ler, cara, não vai ler, infelizmente. Aí ele vai olhar seu preço, vai olhar o preço do seu concorrente. Se for um cara gente boa, ele vai te ligar e falar assim, ô Vitor, o seu ficou mais caro, vê o que você consegue fazer aí. Aí você pode cair na tentação de tentar fazer mais barato, né? Ou esse cara nem te liga mais. Quando você vai ligar para fazer follow-up, para saber o que aconteceu, a instalação já está até pronta. Então, tenta fazer o quê? A apresentação da sua proposta. Chega para ele e diz, cara, posso te apresentar a proposta? Faz uma visita lá, bate um papo com o cara, olha, isso aqui que eu vou fazer, a instalação vai ser assim, o equipamento que eu vou instalar é esse, por esse motivo, tem essa tecnologia, vou colocar no seu celular, colocar no celular dos moradores, vou dar um treinamento para o pessoal aqui como que utiliza. Aí você está sendo completamente diferente do que a maioria faz. Consequentemente, esse cara te enxerga com valor agregado maior. A chance de você fechar é maior. Quando eu passei a fazer isso nas minhas instalações, nos meus orçamentos, eu comecei a fechar mais. E fechar mais, às vezes sendo até o mais caro do orçamento. Mas eu passei segurança para o cliente. O cliente quer segurança, o cliente não quer preço. Só que ele diz que ele quer preço. Entendeu? Porque na opinião dele, é tudo a mesma coisa. Mas é nosso dever, nosso papel, treiná-lo para ele perceber que não, cara, peraí. Segura aí. Aqui você vai ter um trabalho de qualidade, não vai te dar problema. Aquela instalação que você faz, que ela não te dá manutenção, aquele cliente é o seu vendedor futuro, cara. Esse cara vai te indicar para todo mundo. Então procure fazer isso, que as suas indicações, o cliente já sabe qual que é o seu perfil de trabalho. Se você for barateiro, o cliente vai te indicar assim, ó, conheço fulano aqui, cara, baratinho, fechei o serviço com ele aqui, foi barato e deu certo. Aí você vai começar a perder uma grana, perder tempo demais na instalação, e você não vai ver o lucro entrando no seu bolso, tá? Esse quinto erro aqui, cara, chega a ser engraçado, mas é aprender a demitir cliente ruim. A gente, né, ouve falar muito, principalmente nesses treinamentos comerciais que a gente vai, que o cliente é o centro, né? O cliente tem sempre razão. E, cara, sim, a gente precisa atender as expectativas do cliente, a gente precisa fazer algo diferenciado pro cara, mas não é bem assim, cara. Cuidado com esse, ele tem sempre a razão. Porque às vezes você vai deparar com um cliente que não vale a pena gastar seu tempo, sua energia com ele. Eu tive a experiência de um administrador de condomínio, vou chamar ele de seu Zezinho, tá? Seu Zezinho era um cara que tinha manutenção ali, que ele gerenciava em torno de 10 condomínios. Quando esse cara me chamou a primeira vez, meu olho cresceu, né? Falei, pô, cara, vou atender 10 condomínios. E aí eu começava, né? Fazia a visita, chegava lá, vendia toda a experiência pro cara e ele, não, beleza, vamos lá, vamos testar. Fazia a manutenção, arrumava, ficava show de bola. Aí, beleza, a primeira, a segunda, a terceira foi ótimo.
A partir da quarta visita, aí já começou, pô, mas essa sua visita tá cara demais. Cara, mas você sempre pagou esse valor lá atrás lá, entende? Não, mas tem um fulano aqui do bairro aqui que faz metade do preço. E aí você quer manter o cliente, né? O cara tem 10 condomínios, cara. E você vai lá e faz mais barato também. Passa um pouquinho, dá problema, dá pau. O cara te chama para outro condomínio, te chama para fazer orçamento. Ah, não, eu tô com o orçamento de fulano de tal, aqui tá bem mais barato. Aí você vai lá e quer cobrir o orçamento, você precisa fechar. Você precisa pôr dinheiro no caixa, né? Então, você fica tão focado em pôr dinheiro no caixa que, na verdade, você tá tirando dinheiro do caixa, porque aquele dinheiro que você tá ganhando nem paga as contas. Não te dá, já tá R$0 de lucro, entendeu? Isso quando dá prejuízo. E aí ele falou comigo uma coisa que me fez demitir ele, que foi o seguinte: eu tive uma manutenção de um condomínio, eu fui lá, o portão da garagem deu pau. Eu fui até o condomínio, nesse inclusive ele era contrato de manutenção, e aí eu não cobrava visita técnica, eu cobrava só equipamento, né? Porque eles já pagavam um FII mensal ali pra gente. Aí eu cheguei no condomínio, a placa do motor estava queimada. Falei, ó, a placa queimou, vou buscar outra lá, você vai pagar só a placa, não vai pagar pela visita, tá? Já tá dentro do seu contrato. Voltei com a placa novinha, cara. Coloquei, instalei, o portão da garagem voltou a funcionar na hora. Aí ele vira pra mim e fala assim: ô Vitor, faz o seguinte, me manda a notinha do seu fornecedor lá, porque eu vou te pagar o valor que você pagou na placa. Não vou te pagar a mais não, você tá ganhando em cima de mim na placa. Cara, aquilo pra mim foi assim, surreal ele falar aquilo pra mim. Por quê? Aí eu falei com ele assim, cara, seu Zezinho, deixa eu te perguntar uma coisa. Aliás, eu vou te fazer um desafio, seu Zezinho. Vai agora, o senhor toma cerveja? Toma, né? Qual que o senhor gosta? Ah, eu gosto da Heineken. Beleza. Faz o seguinte agora. Vai lá no supermercado, tá? Chega lá pro gerente do supermercado e fala assim: gerente, eu queria que você me desse, por favor, a notinha, a nota fiscal aí da Heineken, porque eu vou pagar o preço que a Heineken te vendeu. Não vou pagar o preço que você quer me cobrar, não. Você vai ganhar em cima de mim na venda da cerveja? Aí ele, mas assim é diferente. Não, cara, é a mesma coisa. Eu sou um profissional da área, tô te prestando um serviço, tô te vendendo um produto, eu sou responsável por esse produto, eu vou ter que dar garantia, vou ter que emitir nota fiscal de saída dele, vou ter que pagar contador para poder gerenciar esses impostos aqui, e você tá me pedindo para poder, poxa, não tem como, cara, infelizmente. Aquela foi a última interação que eu tive com o seu Zezinho. Então, cara, cliente ruim demite, pelo amor de Deus, porque isso dá um trabalho, você ficar dando manutenção no cliente ruim. E a energia que você gasta também é muito de estado de espírito, né? Não é nem só grana, cara. É estado de espírito. O cara, ele vai minando sua energia, sabe? Ele vai tomando sua alma, porque você precisa atender o cliente tem sempre razão, e aí você começa a ficar doido, lotado e virar o togarrado. Então, meu compromisso aqui com você é tirar você dessa zona do togarrado, tá? E trazer você para ganhar grana. O cara que foi pro mercado de segurança eletrônica, se ele começar a se diferenciar, se ele começar a se posicionar como um profissional realmente, ele vai começar a ganhar dinheiro. Então esse é meu compromisso aqui com você, tá? E uma dica bônus, esse é um sexto erro bônus que acontecia comigo e que eu acho que pode ser que vocês já passaram, que é nunca sair para fazer uma instalação ou uma manutenção sem ter estudado aquele produto ou sem ter testado isso em bancada. Hoje, como eu sou, né, gerente de produtos e projetos da distribuidora TechShop, eu lido isso aqui, cara, todo dia. Hoje eu represento a marca Hikvision, né? Hoje eu atuo com treinamentos e também ajudo profissionais de segurança eletrônica a desenvolver projetos com produtos Hikvision. E eu percebo que o pessoal, às vezes, eles não participam do treinamento, eles vão até a distribuidora, compram o produto, ele acredita que seja mais ou menos como outros fabricantes ou como outros equipamentos que ele já trabalhou e vai para a instalação. Chega na instalação, a parada não funciona. Aí ele fica maluco, ligando e tal, e não consegue resolver. Eu, olhando aquilo, eu falo assim, cara, eu fazia exatamente a mesma coisa no início. Chegava, pegava o equipamento, ia para a instalação, principalmente quando você está com a agenda lotada, né? Você vai, pega o equipamento, vai para a instalação, coloca na parede e o trem não funciona. Só que geralmente ele não funciona na parte da manhã, tá? A gente deixa para ligar os equipamentos quando? No finalzinho da instalação, não é? Que horas é? 6 horas. Aí você vai lá, você acha que vai dar tudo certo e dá tudo errado, cara. Aí dependendo do que você está instalando, você vai ter que ficar até de noite, porque você não pode deixar o portão do condomínio aberto. Imagina que você está instalando ali uma fechadura eletroímã. Você não pode deixar aberto. Você tem que fazer a ligação toda e fazer tudo funcionar.
Então fazer o teste da bancada, fazer a pré-programação do equipamento na bancada antes, estudar o produto, mesmo que você no início não tenha tempo para participar de treinamento, talvez, né, aqui no nosso canal aqui eu vou tentar trazer bastante conteúdo técnico sobre Hikvision também para ajudar vocês no seu dia a dia, mas você ter tempo para comprar aquele produto e não ir para a instalação com ele. Você compra o produto, vai para o seu escritório, bota na bancada, faz ligar, faz testes de como que você vai fazer a instalação do seu cliente e aí, dependendo se ele leva até pré-programado, chega lá e só coloca na tomada, tenta colocar período da manhã, que você está mais tranquilo, sua agenda não está lotada, sua cabeça está boa, você não está cheio de pendência, e aí você vai conseguir ter um resultado muito mais rápido, economizar tempo nessa instalação para você conseguir atender o próximo cliente. Então, essa é uma dica bônus aqui que depois que eu comecei a prestar atenção nisso aqui, eu comecei a economizar bastante tempo, energia e dinheiro, tá? E pessoal, me conta aqui, teve alguma dessas 6 dicas aqui que você se identificou? Já aconteceu com você, ou você passa com isso hoje em dia? Saiba que você não está sozinho nessa barca aí, tá? Isso acontece com todos os técnicos e a gente precisa colocar a bola no chão, perceber o que a gente pode melhorar e trabalhar para que a gente consiga ser mais produtivo e não ocupado, tá? Esse é o grande desejo que eu tenho para vocês aqui. E se tem alguma experiência também, algum erro que você gostaria de compartilhar, ou às vezes alguma dica estratégica para poder otimizar o seu tempo em relação à prestação de serviço de segurança eletrônica, comenta aqui embaixo. Vai ser um prazer ouvir essa interação aqui de vocês aqui, participar desse bate-papo, para que a gente consiga colaborar mais para aumentar a barra aí do nosso setor de segurança eletrônica. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, fui! Perfect.